Introdução impactante, a Revolução Francesa. Quando pensamos nessa palavra, a primeira imagem que vem à mente é de guilhotinas, multidões nas ruas e o colapso de um regime. Mas o que realmente aconteceu? E por que um dos eventos mais importantes da história ainda ressoa até hoje? No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um dos capítulos mais sangrentos e fascinantes da humanidade, a Revolução Francesa. Prepare-se, porque vamos desvendar como a França, de uma monarquia absoluta, se transformou em uma república, influenciando o mundo inteiro. Você acha que já sabe tudo sobre a Revolução? Fica até o final, que eu tenho certeza que você vai se surpreender com alguns detalhes. Cenário político e econômico. Antes de entendermos como a Revolução começou, precisamos entender como era a França naquela época. No final do século XVIII, o país vivia sob uma monarquia absolutista. O rei Luís XVI governava com poder total, mas o reino estava em crise. Os cofres do Estado estavam vazios, resultado de guerras caras e da vida luxuosa da corte de Versalhes. Enquanto isso, o povo francês sofria com impostos altos, fome e desemprego. A sociedade estava dividida em 3 estados: o clero, a nobreza e o terceiro estado, composto por burgueses, camponeses e trabalhadores urbanos. E adivinha só? Era o terceiro estado que sustentava todo o país. Um barril de pólvora estava pronto para explodir. O estopim da Revolução. A situação ficou insustentável em 1789, quando o rei convocou os Estados Gerais, uma assembleia com representantes dos 3 estados, para tentar resolver a crise financeira. Mas o tiro saiu pela culatra. O terceiro estado, cansado de ser explorado, se revoltou e formou a Assembleia Nacional, declarando que eles representavam o povo francês. Esse foi o começo do fim para a monarquia absolutista. A famosa queda da Bastilha, em 14 de julho de 1789, foi o símbolo do poder popular. A prisão representava a tirania do antigo regime, e sua queda marcou o início de uma nova era. A partir dali, o povo percebeu que tinha o poder de mudar as coisas. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Com a monarquia enfraquecida, os revolucionários começaram a criar as bases de uma nova sociedade. Um dos documentos mais importantes desse período foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada pela Assembleia Nacional. Ela proclamava a liberdade, a igualdade e a fraternidade entre os cidadãos, além de garantir direitos fundamentais, como a liberdade de expressão e o direito à propriedade. Essa declaração foi um marco para a construção da democracia moderna e influenciou movimentos em todo o mundo, inclusive no Brasil. Mas, como veremos em breve, os ideais de liberdade e igualdade nem sempre foram aplicados como prometido. Era do terror. Com o tempo, as tensões entre diferentes grupos revolucionários começaram a crescer. O que era para ser uma luta pela liberdade, acabou se tornando uma guerra pelo poder. Em 1793, a Revolução entrou em uma fase extremamente violenta, conhecida como o Reinado do Terror. Sob a liderança de Maximilien Robespierre, milhares de pessoas foram executadas na guilhotina, incluindo o próprio rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta. A guilhotina, que começou como um símbolo de justiça, rapidamente se tornou um instrumento de medo. Esse período manchou os ideais da Revolução, mostrando que mesmo movimentos feitos em nome da liberdade podem se desviar para o autoritarismo. Fim da Revolução e o surgimento de Napoleão. O Reinado do Terror chegou ao fim com a queda de Robespierre, mas a França ainda não estava em paz. O país passou por anos de instabilidade política, com várias tentativas de criar um governo democrático. Foi nesse contexto de caos que surgiu uma figura crucial, Napoleão Bonaparte. Ele tomou o poder em 1799 com um golpe de Estado, encerrando oficialmente a Revolução Francesa. Embora tenha se proclamado imperador, Napoleão levou adiante muitos dos princípios revolucionários, reformando o sistema legal com o Código Napoleônico e expandindo as ideias de liberdade e igualdade por toda a Europa.
Encerramento: a Revolução Francesa foi um evento complexo, cheio de nuances e contradições. O que começou como uma luta pela justiça e igualdade, terminou com execuções em massa e o surgimento de um novo regime autoritário. Mas, apesar dos seus erros e excessos, a Revolução deixou um legado indiscutível. Ela inspirou movimentos democráticos ao redor do mundo e mudou para sempre a forma como as pessoas pensam sobre poder e liberdade. E você, o que acha? A Revolução Francesa foi um sucesso ou um fracasso? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos históricos como este. Até a próxima!